Ministros da Santidade, na direção do ministro Fábio dos Santos. Fique ligado, Deus tem um milagre para sua vida. Ele, nem ela, entendeu? Porque não tem espaço para mim. A alegria do Senhor é a nossa força, né? A palavra de Deus. Então, irmão, como é que você vai ser forte se você não tem a alegria de Deus? Salmo 107. Aí você vai ver se Deus está me usando ou não. Vamos ler aqui o versículo 4, 5 e 6. Depois a gente lê o 11 em diante. Deus querido, te louvamos, te agradecemos por esta noite. Pai, é noite de reforma na tua casa, é noite de conserto, é noite que o Senhor está tratando, meu Pai, com o teu povo. Então faz a tua obra, Deus, usa-me para a tua glória, abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, verso 4, andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Verso 5, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor nas suas angústias, e Ele os livrou das suas necessidades. Verso 11, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Se assente no seu lugar, por gentileza. O salmo lido aqui, queridos, fala sobre a bondade e a fidelidade de Deus para com todos os homens. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Se ele estiver distante, fala como se ele estivesse a 10 metros de distância. Dá um grito. Diz assim: a bondade de Deus é para com todos os homens. Repete isso aí: a bondade de Deus é para com todos. Agora eu vou contar até 3, você vai gritar no ouvido deles essa verdade. 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Então preste atenção aqui, querido. Se eu estou dizendo que a bondade de Deus é para com todos, então eu estou dizendo que Deus não faz acepção de pessoas para abençoar, para salvar, para transformar, para mudar para melhor, porque a bondade dele é sobre todos, sobre homem, sobre mulher, sobre o trabalhador, sobre o desempregado, sobre o rico, sobre o pobre, sobre o africano, o asiático, o europeu, o americano da parte do sul, todos aqueles que estão debaixo da terra. Deus diz: eu sou bondoso para com todos os homens. Então, quando o homem está precisando de trabalho, quando está em uma viagem, quando está enfermo, quando está em falta, quando está passando por alguma angústia ou tribulação, o texto diz que Deus é bom para com todos os homens. Mas o que é que acontece? Primeiro, versículo 4, diz que andaram desgarrados. Essa é a realidade dos homens. Eles andam desgarrados de Deus. Jesus falou, quando ele viu que a sua morte estava próximo, chegando a Jerusalém, a qual não reconhecia que ele era o Filho de Deus, que era o profeta, o Messias, ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém,
que apedrejais e matais os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha ajunta o pintinho debaixo das asas, mas vós não reconhecestes o tempo da sua visitação. Então o que acontece? O homem anda desgarrado, e desgarrado ele não reconhece o tempo da sua bênção, o tempo da mudança da sua vida, porque aquele povo em que, na época que Jesus havia vindo em carne, não recebeu a bênção. Foram oprimidos, foram mortos à espada, passaram por situações terríveis, porque estavam desgarrados, não entenderam que Deus estava perto. O apóstolo Paulo diz em uma das cartas que Deus está tão perto de nós, mais perto do que quando aceitamos a fé. Olha que tremendo, olha a visão de um homem de Deus que anda com Deus. O homem de Deus que anda com Deus, ele entende que quando ele aceita Jesus, é uma proximidade que ele tem com Deus, amém? E quando cada dia ele passa na presença, mais perto ele fica. Então o apóstolo Paulo disse, nós estamos mais perto do que quando aceitamos a fé. Isso é a visão, é a vida de quem anda com Deus. Quanto mais o tempo passa, você não fica triste. Quanto mais o tempo passa, você perde as forças, desanima, apostata da fé, desacredita das promessas. Não, isso é para quem anda desgarrado. Quem anda com Deus, quanto mais o tempo passa, Deus fica cada vez mais perto, tão perto, tão perto, tão perto, a ponto de morar dentro dele. Porque os homens sofrem, porque andam desgarrados, porque andam distantes. O que eu falei no início aqui da palavra é reflexo da sua distância de Deus. Você não adora, você não cultua, você não se move, você está distante. Pastor, mas eu estou indo para a igreja quase todo culto. E para a igreja não é estar na presença de Deus, porque qualquer um vai para a igreja, qualquer um pega o seu corpo e se desloca para onde ele quiser ir. Você tem 2 pés, você tem um cérebro que raciocina e projeta o ambiente ao qual você deseja estar ou tem que estar. Agora, estar na presença envolve muito mais do que um corpo, envolve o ser humano em toda a sua tricotomia, corpo, alma e espírito. Então possamos estar dentro da igreja em corpo, mas na essência do homem que é alma, porque anjos caídos, anjos eleitos são espíritos, agora criaturas são almas viventes. Eu sou alma vivente, você é alma vivente, e essa alma tem um espírito e mora dentro de um corpo. Agora, estar na presença de Deus, entra-se no mundo espiritual, entra numa atmosfera espiritual da sua alma, e quando a sua alma não está na presença de Deus, você pode estar na igreja, mas não na presença, porque a alma é uma parte espiritual do homem. E João capítulo 4 nos diz: eis que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em... Então, irmão, corpo não é espírito, corpo é carne. Então, estar com a carne na igreja não quer dizer que você está adorando a Deus. A sua alma está presa em algum lugar. O salmista Davi disse o seguinte: Deus, tira a minha alma da prisão, para que eu te louve. A sua alma pode estar presa em alguma coisa, no passado, ou nas mãos de um demônio oferecido na sua infância, talvez em Cosme Damião, talvez em algum centro de macumba, uma obra de bruxaria. E aí, como resgatamos a nossa alma para a presença de Deus? Esse é o problema. Porque para a sua alma sair dessas garras e estar na presença de Deus, aonde há a bondade de Deus, tem algo a acontecer. E o texto diz bem claro: eles andaram desgarrados pelo deserto. A alma de quem não adora a Deus está no deserto, está no lugar de sequidão e de falta. E só pode se perceber isso espiritualmente. Só pode se perceber isso com uma vida de oração, de jejum, de humilhação diante de Deus. E o texto diz bem claro que eles andaram solitários, não acharam cidade. Cidade.
cidade para habitar. O texto é tremendo, porque há outro salmo que Martinho Lutero fez até uma das suas canções mais preferidas, chamada de Cidade Forte ou Castelo Forte. Por que Cidade Forte, Castelo Forte? Porque esse lugar é o lugar da presença de Deus, é o lugar onde você está protegido, é o lugar forte, é o lugar da provisão, da proteção, da cura, do cuidado, do amor, do afeto, de tudo aquilo que necessitamos de Deus. E o interessante é que Martinho Lutero viu isso. E ele, como era um adorador, no momento das suas angústias, no momento da sua tribulação, ele clamava para entrar na cidade forte. E o texto diz bem claro que essas pessoas, Bispa Vânia, não acharam a cidade. Não acharam a cidade para habitar, por isso que estavam perecendo. Irmão, é perceptível o número das pessoas que congregam e estão morrendo todos os dias. Cada dia que passa, você está pior. Você está mais angustiado, está passando mais tribulação, está perdendo o que ganhou. Já viu aquele texto de Jesus que quem tem será dado e aquele que não tem, até o que não tem será tirado? Isso é para essas pessoas que andam desgarrados. Até o que você não tem, Deus vai tirar. Por quê? Porque Deus, Ele não se conforma em ver uma pessoa que não busque a sua presença. E o texto diz que eles não encontraram a cidade, irmã Bia, da proteção, da paz. Porque é muito fácil você ter dinheiro, mas dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz paz. Tem gente que não casou porque fica projetando casar com alguém bonito, com dinheiro, inteligente, né? Os sonhos dele. E acha essa pessoa. Aí quando casa, vive uma desgraça, porque escolheu errado. Aí reclama, vive no deserto, não acha lugar seguro, não acha cidade para habitar. Por quê? Porque o único lugar onde a gente tem vida de verdade é a presença de Deus. Então, você tem que abrir os seus olhos e começar a falar: pai, eu não quero ser um frequentador de igreja. Eu não quero estar distante, todo mundo está numa atmosfera, porque existe duas igrejas, a física e a espiritual. Então todo mundo entra na física, mas a espiritual são poucos. Tem uma igreja espiritual que é um ambiente onde Deus desce, igual descia no Jardamarash. Tem um ambiente espiritual que não é qualquer um que entra. E eu não estou bradando com voz de labareda, que eu estou economizando minha garganta, irmão. Não vou ficar aqui pagando preço para vocês não dar glória, não. Domingo passado eu até forcei para ver se vocês viviam, mas hoje eu vi que não vale a pena, não. Não vale a pena. Agora eu entendi. Quem quiser fogo, que faça o seu, né? Então, entenda isso. Entenda essa verdade. Existe uma igreja espiritual. Isso é bíblico. Teve 2 profetas da Bíblia. Um ficava na igreja física, e não quer dizer que ele não seja espiritual, e outro ficava na igreja espiritual. Jeremias e Ezequiel. Quando a Babilônia estava vindo, pastor Léo, para destruir a cidade que não aceitou a presença de Deus, não quis ser forte, porque Jerusalém não quis ser forte, não quis adorar a Deus, não quis glorificar a Deus, ter o esforço de mostrar que serve a Ele. Estavam igual muitos hoje, querendo o culto de teatro. E o que aconteceu? Nabucodonosor veio, levou 3 partes de cativos, de presos para a Babilônia, e numa delas estava Ezequiel, o profeta. Jeremias foi preso na mesma época por profetizar a verdade. Ele foi preso no calabouço, ali na parte do átrio da guarda, perto do templo, onde habitava o rei. E preso lá naquele lugar subterrâneo em correntes, Jeremias estava vendo tudo que estava acontecendo fisicamente na cidade e escrevia. Agora Ezequiel estava em outra terra. Como ele ia profetizar para Jerusalém se ele estava na Babilônia? O que Deus fez? Arrebatou o espírito dele, deixou ele em transe enquanto ele orava. O corpo dele ficou à beira do rio Quebar, e o espírito dele saía e foi andar em Jerusalém.
e começou a ver tudo o que acontecia lá. E quando o Espírito viu tudo, voltou para o corpo dele e escreveu. Então existem duas igrejas, a física e a espiritual. Jeremias, quando foi preso lá embaixo, ele não viu o que Ezequiel, que não estava lá, viu. Porque Jeremias estava preso e tinha uma parede. E depois dessa parede tinha coisas ocultas lá. E Ezequiel, em espírito, entrou e viu os cultos à rainha dos céus, ao Deus Sol, a Semíramis, que é uma religião que muitos cristãos estão entrando, principalmente pastores. Hoje eu não vou falar para dar polêmica. E Ezequiel viu um espírito e voltou e denunciou. E esse culto é denunciado no livro de Ezequiel. Jeremias não sabia, mas quando invadiram a cidade, começaram a quebrar tudo, que o muro caiu, Jeremias viu todas as escritas e símbolos que Ezequiel tinha visto. Então, o que eu estou pregando para você? Que nem todos entram na igreja espiritual. E Deus não visita a igreja física para cultuar. Deus visita o ambiente espiritual. Então, em cima dessa igreja, tem uma igreja com as mesmas dimensões, só que espiritual. E só aqueles que entram na presença são levados para lá, para receber a visitação de Deus. E quando eles estão adorando a Deus nesse ambiente, o que eles pedem, Deus dá. Se eles dão glória, Deus recebe e devolve em unção, em renovo. Aquilo que eles pedem chega ao trono de Deus. Mas os desgarrados não entram. E por isso ficam famintos no deserto. O texto diz aqui: eles desfaleciam, sedentos. Tem muita gente que está sedenta, mas ela não faz o óbvio e o mais fácil, que todo dia Deus usa um profeta, um ministro para falar para ela fazer, que é dar glória a Deus, adorar a Deus, clamar a Deus. Ela não clama. O ministro louvor fala: vamos dar glória. Ela fica: vamos orar. Não ora. Fecha o olho, fica o olho aberto. Fica sedento, morto, padecendo, porque não clama. Aí o salmista vem dizendo no versículo 6: e esse povo que estava desgarrado na prova, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Orecai temai xereplomante tequenevia. Deus está te dando uma chave de vitória hoje, dizendo: é tão fácil, é só clamar, é só abrir os lábios e chamar a presença dEle. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui porque Ele te trouxe para dizer que a bondade dEle é para todos. Para quando você questionar: pai, então por que não estou vivendo a tua bondade? É porque você está desgarrado, você não clama, você não busca, você não reverencia a presença dEle. Porque pode ser o mais miserável de todos os homens, pode estar afundado no maior pecado, no profundo abismo, se clamar. Se tem alguém que crê, dá um glória mais forte. Entra na exegese comigo, não há acepção aqui. É só clamar, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa. Pode estar atolada em um presídio com uma pena máxima diante do Estado, pode estar com uma doença terminal de morte em um hospital.
pode estar atolado na dívida, no vício, no pecado, pode estar mais sedento do que a corça quando suspira por águas. Não interessa. O texto diz que clamaram, e quando clamaram ao Senhor, que é o Senhor, o nosso Deus Jeová, ou Adonai, quando se clamou, Deus entrou e livrou. Então, irmão, eu falei um dia desse, o pessoal interpreta mal, mas eu não tenho dó de crente que está abatido, não tenho, porque eu conheço a Bíblia. Eu não posso desmerecer o trabalho do meu Senhor, porque a soberba do homem o abate. O texto diz: quando houver, bispo, um clamor, arrependimento, há livramento. Há livramento. O texto diz que Deus livrou. E na angústia deles, aonde eles clamaram, Deus os livraram dessa angústia. É possível um crente ficar congregando meses numa igreja angustiado, deprimido. Por quê? Porque não clama ao Senhor, não eleva o seu coração, a sua voz a Deus. Porque é fato que quando isso acontece, Deus intervém. Deus tem vontade de que todos os homens se acheguem à salvação, mas os homens é que não querem. Hoje tem gente desviada, hoje tem gente que não quer aceitar Jesus, hoje tem gente que está convencido que aceitou, está firmado na religião, acha que é salvo, mas não é. Então tem muitas coisas, e o que vai fazer a diferença é se você reconhecer que o único socorro vem do Senhor, vem dele. E olha aqui os textos que eu vou ler aqui novamente, que são a causa das pessoas andarem no deserto, a causa das pessoas estarem sofrendo. O texto, a partir do versículo 11, diz bem claro: como se rebelaram. Irmão, quando o pastor pede para você dar glória, bater palma e você não bate, você é um rebelde. É um rebelde. É um rebelde, irmão, porque que sentido faz você vir para o culto e não obedecer a voz de Deus? Deus fala para você adorar, se arrepender, largar o pecado, você não quer. Se isso não é rebeldia, é o quê? Cara, a pessoa tem duas mãos, tem saúde, não pode aplaudir a presença de Deus numa congregação. Isso é muita soberba. Nem para você ter nascido com os pitocos de braço, que aí você abateu as pontinhas do ossinho assim, ó, toda hora. É, irmão, é sério. Nós somos soberbos. Fica de pé para orar. Não fica não. Fica sentado, escora aqui na cadeira, nem para ter nascido só com pitoco de coxa. Que é se pendurar todo trouxa, porque o homem só dá valor naquilo que perde. Só dá valor naquilo que perde. Tem a presença de Deus, não dá valor. Tem uma igreja para congregar, não dá valor. Tem pastor ungido, não dá valor. Tem palavra abençoada, não dá valor. Tem louvor para adorar, não dá valor. Então o que Deus vai fazer? Vai permitir você só ir se afundando, ficar sedento até você reconhecer que você precisa de se humilhar e adorar a Deus. Porque, irmão, Filipenses 4 nos diz: toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho as minhas sinceras dúvidas a respeito da sua conversão. Você que não adora a Deus, você que não clama a Deus. Eu tenho, porque a diferença do crente e do ímpio é que o crente confessa e se dobra diante de Deus aqui em terra, porque foi salvo. O ímpio não, ele vai dobrar e vai clamar para ser lançado no inferno. Ele vai suplicar, e quando ele clamar, todos vão clamar. Para crente que não quer clamar e adorar, todos vão adorar e clamar. Mas e o ímpio? Vai adorar e clamar para ir para o inferno. Mas antes de ir, vai ter que adorar.
E eu não entendo, cutuca esse irmão que não adora e pergunta: você é ímpio ou infeliz? Ou você é salvo? Abre essa boca para mostrar quem você é! Uraca sobre o manto revinu. É fácil perceber. A gente estava num lugar hoje, tinha um microfone na loja, aquele de chamar a atenção, de falar: atenção, vendedor fulano de tal, comparecer no setor 8. Aí eu queria pegar um crente, né? O crente falando no microfone, brincando, aí toda vez que eu apertava o botão, ele segurava a voz. Aí veio uma apresentada que viu a brincadeira, que foi minha esposa. Aí veio, vi a gente brincando no microfone e foi para falar. Logo a falar, apertei o botão. Ativou as caixas da loja toda. Aí sabe o que ela falou? Glória a Deus. Se você não adorar depois dessa, irmão, pode desviar de vez. Pode sair de vez, porque não tem como não entender o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Sacode ele, dá uma força para ele, vai morrer, age, abre essa boca, pega a tua bênção. Eu acho bom que na hora que comecei a descer o cajado, o pessoal não gosta, né? Não gosta, o pastor não pode estar falando essas coisas. Irmão, eu estou mais do que capacitado por Deus para te ensinar. É uma vida já praticamente dedicada a Ele, tá? Sem ir para festinha, sem curtir, me dedicando a Ele para poder ser um arauto dele na terra. E para ser arauto de Deus da terra, não precisa ter Ferrari, BMW, Big Igreja. Precisa ser santificado e ter compromisso com Deus que criou os céus e a terra. Porque até a exortação é para te abençoar. Mas tem uns que ainda resistem, né? O cara é valente, recalcitra contra os aguilhões. Então, a metade da igreja já entendeu. E ele continua sentado, escorado do banco e... Eu acho lindo, porque hoje Deus está abençoando pessoas aqui. E na hora que ela chegar, meu irmão, engole calado. Ela fez o que você não quis fazer. Dá glória a Deus e clamar aquele que vive e reina. Aleluia. Até o ímpio, meu querido, vai dobrar, clamar, só o Senhor, tu és Deus, toda a glória seja dada a ti. Agora você pode descer e passar a eternidade no inferno. Agora tem uns que estão querendo ir para lá, porque não quer dar glória a Deus. Não dobra o joelho em casa, não dobra. Nem na igreja que vê o irmão dobrando, não sente vontade, irmão. Quando eu cheguei na igreja, eu não sabia nada, mas eu ficava espiando para pegar, né? Eu estou entrando num mundo novo, uma cultura nova, né? Esse povo é diferente, né? Cheguei lá, mesmo que minhas roupas eram do mundo, mas aí cheguei na igreja, a irmãzinha estava... Aí eu... Se ela levantar, eu levanto. Se ela não levantar, eu fico aqui até a hora que ela levantar. Aí, tô aqui, aí o pessoal, aleluia! Todos sem graça, aleluia, né? Porque quando você é novo convertido, ainda vai, né, irmão? Mas crente velho, tá com CC aí de não dar glória, irmão, no banco, e não muda. Aí, glória a Deus, baixinho do meu jeito. Aí ela vinha com alabá, e eu falei, não, isso eu não dou conta não. Isso aí, o que é isso? Aí já vou em casa, Jesus, o que é aquilo que aquela irmã falou? Aí Jesus enviou uma pessoa para conversar comigo e aproveitei e perguntei, o que é aquilo que vocês falam? Ah, é língua estranha. Ah, é? É. Isso aí é bom, é bom. E para que serve isso aí?
O crente ficar mais fogo e poder. Ah, é? Para ficar forte contra o diabo. Opa! E como é que pega esse manto aí? Jejua e roda. Foi o que falaram para mim. E dá glória. Aí lá vai eu, todo com vergonha, né? Só adorando disfarçado. Mas Jesus, eu estou sentindo uma vergonha de rodar, que eu nunca fiz isso. Até quando você quer, Deus ajuda. Aí vinham uns irmãos jovens, grudar no meu cangote, que eu levava um susto. E me levava rodando, eu já pegava embalo e continuava. E eu falei, glória, 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 glória. E Deus ouviu meu clamor e me batizou. E não tem um dia que eu não fale em línguas estranhas na presença dele. Por aí vai, irmão, por aí vai. Toda a vida cristã é baseada na obediência, no passo que você dá. Porque o crente da graça anda na segunda milha, mas o crente da lei anda na primeira. Porque Jesus falou, se te obrigarem a andar uma milha, né, ande duas. Ande o dobro. Por quê? Porque o crente da lei é o religioso. Só faz o que manda. E porque mandou. Porque ameaçou. Se tu não dá o dízimo, tu não vai prosperar, empresário. Aí dá o dízimo. Se tu não vir para o culto de oração, vai para o banco. Aí vem. É o crente da religião, da lei, ultrapassado. Mas o crente da graça, Jesus manda assim, abre a porta. Ele fala, não vou só como abrir a porta, mas vou para o culto, vou para o estudo bíblico, vou para o monte, vou jejuar, vou pregar, vou dirigir culto, vou para o evangelismo. Ele está sempre à frente, sempre à frente. Se o pregador manda dá glória, aleluia, ainda fala uma rajada. Aliás, nem precisa mandar. Já chega liberando glória e comanda a Deus. Acarragando ponoxereca. Tem Bíblia aqui, irmão, só tem Bíblia. Deus te pegou. Deus está te mostrando o quanto você está distante dele. É só Bíblia. Está longe, está muito, meu irmão, muito mesmo. Versículo 11: porque estão no deserto sedentos, famintos, oprimidos, judiados pelo opressor. Verso 11: como se rebelaram contra as palavras de Deus. Irmão, a voz de Deus é a voz de Deus. Seja através do pastor, do líder, do obreiro, do profeta, é a voz de Deus. Não ouviu? Deserto e alma sedenta. Ah, só ouve se o pastor mandar. O pastor chega, você até começa a aplaudir, né? Já vi, meu irmão. Mas eu sei o tanto que tu é falso, porque quando eu não estava aqui, Deus já estava e você não adorava. Eu não sou Deus. Eu não quero glória de Deus. Deus me livre, um caco desse, um pó desse. Eu não sou Deus, porque quando eu chego, a bispa chega, você adora. Você está adorando a mim? Você está adorando a ela? Então vai tu para o inferno, porque Deus não recebe idólatra do céu. Se tem alguém que deseja ser adorado e o deve, já foi o primeiro a chegar aqui. O nome dele é Jesus. Sai da primeira milha, anda na segunda. Já estamos na graça, a lei já passou. Verso 12: e eis que lhe abateu o coração. O que eu mais vejo, bispo, é crente, agora é moda, crente deprimido. Você pergunta, crente pode ficar deprimido? Quando é Deus abatendo, pode. Porque até a ciência diz que não tem cura, uma doença espiritual. Sabe por que as pessoas estão deprimidas? Porque não andam na cidade espiritual, que é a cidade forte. Só anda na carne. Não quer dar glória, não quer louvar, não quer aplaudir, não quer cultuar, não quer guerrear. Não quer lutar pela sua sobrevivência. Se entrega na mão de Satanás. Porque tudo que você se prostra, aquilo vira o seu Deus. Se você deixa de ir para a igreja porque ficou doente, o teu Deus
é o principado de Farmes da doença, porque se prostrou diante dele. Por causa da doença você não quis dar glória a Deus. Se você deixa de ir para a igreja porque ganhou o carro, ou Deus abriu a porta de emprego, o teu Deus é Mamon. Porque quando ele se manifestou, você adorou ele e largou Jesus. Isso aí vai para a internet, para a novela, até para a disciplina. Quando Deus disciplina, tem gente que quer sair. Então o Deus dele é a rebeldia. O Deus dele é a vontade própria, o eu. Tem que largar os deuses para sair do deserto. Aí pergunta, por quê? Eu até pulo, mas o negócio não flui. Tem que largar todos os deuses e adorar só um. E esse único Deus é a palavra, e acabou. Ou tu vive ela, ou tu vive, ou tu não vive. Agora tem uma moda de só viva aquilo que eu acho bom. Não, na hora que fala que Deus vai abençoar, eu quero. Mas na hora que fala que manda me converter, não, isso aqui eu não aceito. Não, ou tu vive ela toda, ou não vive. Não, só tem um fruto, só tem um fruto da paz. Do amor não tem, não. Porque quando o Espírito Santo vem, ele vem com um pacote completo. E ele manifesta cada fruto na hora certa e na ocasião certa. Na hora de ter paz, ele manifesta a paz. Na hora de ter amor, manifesta amor. Na hora da bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, fé, temperança e por aí vai. Versículo 12: Deus lhes abateu o coração com trabalho. Deus permite a carga, o trabalho, a sobrecarga vir sobre aqueles que não querem clamar, não querem se achegar a Ele. Tem um texto aqui no banner. Disse Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu... Não está escrito ali, mas o texto diz o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Gente aflita, porque Deus está colocando trabalho, dificultando a vida, dificultando a caminhada dessas pessoas, para elas largarem a desobediência, a rebeldia, pararem de andarem desgarrados de Deus. E o texto diz bem claro que Deus abateu a ponto de não houver quem o ajudasse. Quando é Deus que está abatendo aquele que não quer adorar, não tem quem ajude. Já muitas experiências vivemos. Pessoas tentam ajudar, dentro da igreja ora e põe a mão, continua do mesmo jeito. Talvez isso seja uma resposta para pessoas aqui. E já falou e profetizou: hoje tu fica de pé. E o bicho não fica, não. Racha minha cara de vergonha. Eu profetizei para uma pessoa que a partir de hoje Deus está te dando a libertação. Nunca mais os demônios vão usar a tua vida. Aí passa uma semana, um mês, a pessoa está cheia de demônio. Deus, acho que eu estou perdendo o dom de profecia, não estou vendo direito, estou empolgado. Aí Jesus fala: não, meu filho, tem promessa que é condicional. Tem promessa que não depende só da boca do profeta, depende dela. Tem que ter uma união. Tem que ter uma união. O profeta profetiza, eu vou com uma parte da aliança. Agora tem que crer e obedecer para fechar o elo. É igual o culto. Por que você não recebe o poder de Deus no culto? Porque você não veio para cultuar. O ministro vem com uma parte do culto e você não corresponde adorando. Fica aí, se achando a última cocada preta do deserto, que é o lugar onde ficam essas pessoas que não adoram a Deus. Não vem a cura, não vem o milagre, não vem nada. Só vem mais cão, mais prova, mais tribulação. Aí acha: pastor, ora aí, porque o negócio está estreito, eu vou passar na campanha, vai quebrar, meu filho. Sinto muito, eu não consigo ser cara de pau igual alguns líderes estão. Não tem como, irmão. Não funciona em lugar nenhum. Até nesses lugares doidos aí que estão mudando o evangelho, a pessoa é abençoada porque ela fez por onde? Ela clamou e usou a fé. Mas o sacerdote, homem nenhum, não pode fazer nada por quem não se dispõe. Sabe que Deus está falando? Que a pior coisa que é que o mais fácil que Deus te pede você não dá. Que é só dizer: Jesus, eu preciso de ti, glória ao teu nome. Nem isso. Quanto mais as coisas
mais profundas que Deus tem trabalhado. Olha como é sério. Nem adoração a gente dá a Ele, irmão. No culto, onde tem um monte de gente que te influencia. Se na igreja você é assim, como você é em casa, meu querido? Tu não tem um pingo de luz na tua vida. Tu é treva.com.br. Porque se na igreja que tem uns labareda que te incentiva, irmão, tu não reage, imagina dentro de casa. Oh, Jesus. Não tem quem livre o homem, irmão, a não ser Deus. E nem Deus pode te livrar se você não fizer a sua parte. Versículo de número 13. Mais uma vez o ensinamento. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Aí você pergunta: eu estou numa igreja de libertação e não sou liberto. Aí a resposta: você não quer? Você não obedece? Porque quem liberta é Jesus. A gente só ministra, porque a palavra é a moeda do mundo espiritual. Então a gente só verbaliza o que ele pode fazer. O pastor não pode ser gritalhão, pode ser manso, pode saber falar, não pode, isso não influencia. É a palavra que muda. É a palavra liberada, porque Jesus é o verbo que traz à existência aquilo que não existe na sua vida. Então, quando a palavra é pregada através dos louvores, da oração, da intercessão, da imposição de mãos, dos dons proféticos, da ministração da mensagem, isso só vai ser realidade na sua vida quando você prestar para ser um crente de verdade. Para quando você acordar e dizer assim: hello, onde eu estou? Dizer I'm here. E quando você ficar nesse seu mundinho aí, anonimato, pensando não sei aonde que está a cabeça desse povo, que não adora no culto, quando você não entender que aqui é um ambiente de reverenciar a Deus, de clamar, de buscar, Deus não pode te libertar. Aí por que a gente passa maiores provas com quem está dentro da igreja do que com quem está fora? Porque esses à toa, esses descompromissados com Jesus, além de vir só a treva para a igreja, ainda dá lugar para o cão dentro da igreja contra a gente. Porque mente vazia é oficina do diabo. Você não está se ocupando com louvor, não está se ocupando orando, não está se ocupando dando glória. O que você vai ficar pensando? No que não presta. Aí pensa besteira no culto. E como pensa, irmão? Pensa tudo. Tem gente que ainda até é pervertido, tem a mente lasciva. Pede para Deus libertar isso aí. Ministro sobe no altar, você imagina ele lá na sua cama, com a tanguinha colorida, ou se é mulher, uma lingerie. Então, irmão, essas coisas acontecem em gente que não vem para adorar. Vem para um lugar como se fosse uma sociedade, um clube, como se fosse membro de um clube, porque o membro do clube chega e fica olhando: eu quero isso, não quero, quero mais uma piscina, tá caro o condomínio. Somos membros do corpo de Cristo. E o membro do corpo de Cristo não fica à toa vegetando, porque o corpo de Cristo é vivo. Ele mexe, cada célula, cada órgão, cada membro se move para fazer a vontade do cabeça, que é Ele. Então, quando eles clamaram, diz o texto, no verso 14 diz: tirou-os. Tem que falar, você tem que saber, irmão, que você está em trevas, que você acha que é o bonzão. Não, eu sou vaso, eu fui batizado, não estou em trevas. Deus está falando: você é um trevoso, você está em trevas, e ponto final. É o texto que diz. Porque se não tivesse, Deus não ia na treva te libertar quando você clamou. Porque o texto diz: quando clamaram, Deus foi aonde libertar? Aonde? O povo não dá glória, porque o racional é para dar glória, porque você está tendo um culto racional. Você está entendendo a sua vida
Você está entendendo quem você é, onde você está? Abriu-se um espelho para você se ver hoje. Talvez você não sabia que estava no deserto, sedento, em trevas e amarrado e algemado. Porque pensa que move para lá e para cá com o pé, a alma está livre, não. No ambiente espiritual só há liberdade para aqueles que clamam. Tem gente, tem meses, irmão, que vem para a igreja e não clama, não ora. Então Deus foi aonde nas trevas. Deus falou que tinha até gente aqui de trabalho, de frente de obra, irmão, que não sabia nem quem era Deus. Deus falou: filho, cuida dessa pessoa porque ela nem sabe quem sou eu. Qualquer momento ela pode receber uma bomba do diabo e ir para outra. Protege ela agora. Ela está servindo a Deus baseada na luz de vocês. Ensina que se orando, jejuando, se humilhando, Deus visita. Deus reveste, Deus fala. Pessoas que nem conhecem o Jesus que aceitou, irmão, porque não deram continuidade na obra, pararam de clamar. Fez o apelo, eu aceito, mas depois ficou igual um robô morto. Não fez por onde. Não perguntou: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu faço? Me usa, me ajuda. Ler a Bíblia. Deixa Deus lá e vive. Aí Deus não pode completar a obra porque não há busca e adoração. Mas Deus entra onde? Nas trevas. Tem gente que está meio impactado, né? Porque hoje viu que está em trevas. Viu que está sedento no deserto. E diz o texto: e sombra da morte. Por quê? Por quê? Eu já estou terminando, mas por quê? Você nunca pensou, porque o pastor fala que aquele fulano está morto espiritual? Nunca raciocinou em cima disso? Eu sei que você raciocina, não, é morto espiritual, é o quê? É morte espiritual, porque física não é, porque ele respira, ele fala. Mas o que é morte espiritual? Quer saber? É que se Jesus voltar agora, você vai para a morte eterna. É isso. Então eu fico preocupado quando um líder chega e fala: fulano está morto espiritual. Porque eu fico pensando, será que ele está entendendo o que é isso? A seriedade de você, diante de Deus, ser visto como morto espiritual. O que Deus está dizendo é que se ele chegar, ou você descer a sepultura dessa forma, você não vai herdar a vida eterna, porque está morto. Como é sério? E o pessoal com picuinha de inveja, de briguinha, de coisa dessa terra. E a salvação, que é o mais importante, o diabo está tomando. Irmão Diego, é sério. Toda vez que a bispa fala: fulano está morto espiritual, eu sei que a gente brinca, às vezes não é que está morto, né, está desanimado. Mas quando está mesmo, eu fico preocupado. Eu oro. E Deus, o Senhor tem poder de dar vida, de tirar das trevas e de quebrar cadeias. Só o Senhor tem poder. Que o Senhor possa fazer isso na vida dessas pessoas. Porque estar morto espiritual é isso. Se Jesus volta hoje, você vai para o inferno. É o que eu falo do sono. Quando você dorme, você acorda, você não tem noção da hora. Porque todo dia Deus está dizendo: se você não consertar a sua vida, você vai dormir para sempre. E tem crentes que estão no encanto da bela adormecida, que é um demônio que tem vindo até para o Brasil. O demônio da sonolência espiritual. Pessoas que não morreram, mas estão dormindo. Dormindo. Por anos e anos dormindo. Esperando o príncipe para dar o beijo e quebrar o encanto, figuradamente falando e parafraseando. As jovens já: ai, o príncipe, ai, ai. Fala um negócio. Tem até que explicar que é uma paráfrase, tá? Que é esperando Jesus, que é o nosso príncipe dos exércitos. Foi assim que ele se apresentou a Josué. Quem é o Senhor? Josué colocou a mão na espada. Jesus falou: tu não me conhece, mas eu sou dos teus. Eu sou o príncipe do exército de Israel. Josué viu a condecoração no peito. Aleluia. Se esse príncipe não visitar muita gente, vai continuar dormindo.
Quando se dorme, dorme no escuro, porque no escuro você não vê nada. E assim estão muitos, não vê nada. Vai para a casa do inimigo tomar café pensando que está indo para o lugar certo. Eu falo porque eu passei por isso, eu já fui para lugar de morte pensando que estava indo para lugar de vida, indo para casa de crente. E Deus falou, tu está indo para a tua sepultura, o abestado. Vai ler minha palavra. Aí quando eu leio aqui que aquele que lisonjeia o seu irmão arma um laço para o matar. Aí quando eu tiro o pé da casa do teu vizinho para que não te enfade de ti. Quando eu comecei a ler, aquele que muito abre os lábios tem perturbação e há mais esperança para o tolo do que para ele. Quando eu comecei a entender que Deus diz, afasta-te da casa da mulher adúltera. É melhor você encontrar com uma ursa furiosa que perdeu os filhos do que ficar se encontrando com um ímpio no seu caminho. Foi aí que meus olhos abriram. Quanta gente, irmão, pensa que está indo para o lugar de vida. E quando Deus falou para mim, cuida do teu lar, porque aquele que não cuida do teu lar e quer fazer a obra de Deus se torna negligente. E como cuidará da casa do Senhor se não cuida nem da sua? Comecei a ver gente com casa tudo destruída, casamento destruído, tudo bagunçado e querendo ir para lá e para cá em missão. E Deus falou, não tenho isso para a tua vida, tenho coisas melhores, me obedece, espera o teu tempo. Ouça a minha palavra, que a bênção vem pela obediência, não pelo esforço. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o sacrifício só é válido quando está debaixo da patente da obediência. A gente no sonho de fazer a obra morre, porque não sabe nem o que Deus tinha para ela. Tem gente que falou, te chamei para ser mãe, educar teus filhos, aí quer ficar na rua 24 horas com os outros. Trevas, trevas. É onde Deus está entrando hoje, na vida daquele que começou a adorar e clamar. Porque se essa palavra não mudou você continua com essa boca travada aí, algemada, com 7 cadeados, ferrolho de bronze, tranca de ferro, vai continuar aí. E se a trombeta tocar e tu não subir, a culpa não é minha, não é minha. Porque o que eu posso, eu estou fazendo. O que a IPMA pode, ela está fazendo. Mas se você não fazer sua parte, não há vitória. Quando clamaram, quando abriram seus lábios para clamar, invocar a presença, Deus tirou eles das trevas. Que lindo! O que Deus fez conosco. Nós estávamos nas trevas, e aí vem o texto: Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo passo, e da sombra da morte. Por isso que o salmista Davi disse, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque ele adorava, ele clamava. Ele falou, ainda que a minha alma ande por esse caminho, Deus vai lá e pode me tirar de lá. Ainda que armem laço para a minha morte, Deus pode cortar o laço do passarinheiro. E quebrou as suas prisões. Deus não vai quebrar a prisão de quem não quer. Prisão da alma. Quebrou por quê? Clamaram. Você acha que se a bispa não clamasse, ela estaria onde está aqui? Já viu a vida das pessoas que não clamam a Deus? São totalmente presas. São totalmente enganadas, são totalmente escravas. E mais uma vez repito, ir para a igreja não vai quebrar suas cadeias, porque a igreja não é esse lugar, a igreja é você. Quando você não ir para a igreja espiritual e mudar sua postura adorando, exaltando Deus, não pode quebrar cadeias. Mas se você decidiu vir adorar, ou na sua casa adorar, ou na sua casa, no seu trabalho, clamar, na igreja clamar e adorar a Deus, Deus tem poder para fazer essa obra na sua vida. E antes de clamar pelas pessoas, clame por você. Porque tem gente que não tem nem para ela, está clamando pelos outros.
É a lei, você vai dar o que você não tem. Por isso que vem as orações contrárias. Sabe de onde vem as orações contrárias? Pessoas que estão em trevas. Quem está em trevas não sabe o que faz. Aí vai querer orar pelo irmão, ora contrária. Aí ora contra a vontade de Deus para a vida do irmão. Aí vira um inimigo espiritual da pessoa, porque está em trevas, orando pelos outros, cuidando da vida dos outros, preocupado com a vida dos outros. A dele está mais perdido do que tudo. Então, irmão, ore pela sua vida. Para com esse negócio de, vem aqui na frente quem está oprimido, fica esperando, fica o culto todo à toa, desligado, irreverente, coração fechado, dando lugar para o diabo. Aí na hora do final vem para receber oração, vá se lascar. Vá te lascar. Oxi. Você que tem que clamar. Eu vou lá ficar esperando convite de fim de culto para clamar a Deus, passar 2 horas, igual tem os cultos sextos, são 3, 4, 5 horas aqui, sem clamar, sem adorar, para esperar um corredor para botar a mão na tua cabeça? Para pensar se Deus vai mudar a tua vida. Tanto que essas pessoas manifestam e continuam com o demônio, porque não adianta, se você não aprender a se prostrar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, Deus não vai te libertar. Eu vivo do jeito que eu quero e passo aqui no corredor e espero a oração final para botar a mão na minha cabeça. O ministro faz parte do trabalho, mas a maior responsabilidade é sua. 90%, 99% é sua. Porque quando você toma uma posição, não precisa nem de gente. O próprio Deus faz a obra da sua vida. Não precisa de muita gente ficar me paparicando, vai, deixa Deus dizer, irei para... Não, só bastou eu decidir. É a mesma coisa você, quando você decide, você cresce. Pessoas que vão rompendo, vão crescendo no ministério, nas finanças, são pessoas que decidem, que tomam decisão, que vão atrás, que buscam adorar, clamar, buscar a presença dele, e ele faz. E ele livra da angústia, ele livra das necessidades, ele tira das trevas, ele livra da morte, e ele quebra cadeias. Então, querido, seu culto é para ele. Não importa quem está vendo, quem não está vendo, seu culto é para ele. Quando você chegar aqui, adore ele. Faz de conta que está só você e ele. Porque se clamarmos a Deus, Deus virá sobre nós para nos ajudar. E isso é para todos os homens debaixo da terra. Não precisa nem ser crente. Pode até servir outros deuses, mas se clamar o Deus da Bíblia, Deus socorre. Que eu já vi, minha família não conhecia o Evangelho, a família que me cuidou, que me criou, adotiva. Mas quando eles clamavam, Deus ajudava. Porque clamaram. Agora eu não posso aceitar nós sendo crentes não clamar, irmão. Olha como é que o negócio está feio, a gente com o nome escrito no livro da vida, sentar nessa cadeira e ficar com essa cara inútil que a gente fica para Deus. Isso é intolerável. Que você mude, meu filho, a partir de hoje. Tenha respeito ao Deus que habita nesse lugar. Porque eu garanto que quando você quer fazer algo para você, você dá todas as suas energias em prol disso. Mas na hora de clamar e adorar a Deus, você vem com essa posição. O outro muda, eu vou te mandar lá para o teatro, para assistir a Porta dos Fundos. Porque é por onde você vai entrar, se você não se arrepender. Porque porta da frente da cidade é só para adorador, é só para quem adora. Se coloca de pé nessa noite. Nós estaremos ministrando a Santa Ceia. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é o ministro Fábio dos Santos, fundador do Ministério Ministros da Santidade em Santidade e pastor da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento. Tenho recebido de Deus esse precioso ministério que leva a palavra de Deus com unção e santidade, acompanhada dos sinais e prodígios do Espírito Santo.
Esse ministério também ajuda missionários cristãos e sustenta famílias através de doações e vendas de materiais como DVDs, livros, CDs e outros. Agendas para cruzadas, congressos, conferências e palestras são pelos mesmos números: 61, código de área de Brasília, 91858637 e 91364778. Claro, operadora. Temos o número 6183027010 para o projeto missionário e informações gerais. O site é wix.com/ministros da santidade.com, ou seja, wix.com/ministros da santidade.com. Temos também o facebook.com/projeto MSS e o nosso Gmail é ministrosdasantidade@gmail.com. Será um prazer ministrar a palavra de Deus no seu país, estado ou cidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.